Olá, eu me chamo José Luiz Ames e, em conjunto com a minha esposa Rosana Marcelino, trabalhamos com constelações familiares, com constelações organizacionais e outras modalidades de terapia, tanto individual quanto em grupo. O que me traz hoje aqui para conversar com vocês é um tema para mim, pessoalmente para mim, muito desafiador. É a imagem, a ideia, a compreensão de alma para Bert Hellinger. Certamente, cada um de vocês já se perguntou sobre o que é alma. Obviamente, a alma não é um órgão do nosso corpo, mas nem por isso nós deixamos de perceber que ela atua sobre nós. Bem, Bert Hellinger, nesse livro aqui, A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho, ele dedica um longo capítulo sobre o tema da alma. Na apresentação desse capítulo, o próprio Hellinger observa que ele escreveu sobre alma, praticamente, diz ele, em todos os seus livros. Além desse livro que eu acabei de mostrar para vocês, Hellinger destaca na apresentação do capítulo deste livro, no qual fala longamente sobre a alma, que ele escreveu também sobre a alma mais longamente em outros dois livros, que são os seguintes. Neste aqui, No Centro Sentimos Leveza, e mais num outro livro que ele também destaca como tendo escrito mais amplamente sobre a alma, que é esse aqui, Constelações Familiares. Serve, inclusive, para vocês, para quem se interessa em ler diretamente em Hellinger, o que Hellinger escreveu sobre a alma, é uma boa referência para você fazer esta leitura. Bem, eu fiz uma rápida pesquisa no YouTube, na tentativa de saber o que já se publicou sobre esse tema da alma em Hellinger. Para minha surpresa, entre os milhares e milhares de vídeos sobre Hellinger, encontrei apenas um pequeno vídeo de 3 minutos sobre este tema. Pois bem, eu decidi enfrentar o desafio de falar mais longa e amplamente sobre o tema da alma em Hellinger. E convido você a me acompanhar nesta jornada. Você aceita meu convite? Será um prazer contar com a sua companhia nestas reflexões sobre a ideia de alma em Hellinger, a partir da própria obra de Hellinger. Portanto, aquilo que eu vou expor aqui não é a minha opinião sobre alma, e sim uma tentativa de refletir, de apresentar e refletir a ideia, a imagem de alma de Bert Hellinger. Bem, para começar este percurso, precisamos clarear o seguinte ponto. Qual a imagem que, em geral, as pessoas fazem de alma? Em geral, diz Hellinger, as pessoas imaginam que alma está como que aprisionada dentro de nós, no sentido de que está dentro de nosso corpo. Esta ideia, continua Hellinger, esta é a ideia, segundo Hellinger, que se faz presente, por exemplo, no cristianismo. Assim, os cristãos falam em minha alma. A alma seria, portanto, algo individual e corresponderia ao núcleo imortal do ser humano. Com a morte, a alma se
liberaria do corpo físico e passaria a existir em outra dimensão, o céu ou o paraíso. Bem, para Bert Hellinger, nesta imagem de alma, que eu acabei de descrever para vocês brevemente, nesta imagem, a alma é algo que nós temos, é algo que nós possuímos e que está como que aprisionada em nosso corpo. A alma, nesta imagem da religião, seria algo que pertence ao ser humano e da qual ele cuida em vista de alcançar a sua salvação eterna. Certamente você já viu, né, na frente de algumas igrejas católicas, por exemplo, ainda se pode enxergar uma grande cruz de madeira na qual está entalhada justamente essa frase: salva tua alma. Você já viu? Já encontrou? Bem, a reflexão de Hellinger sobre a alma nos leva a uma bem outra direção. Ao invés da ideia de que nós temos uma alma, Hellinger nos mostra que nós estamos em uma alma. Percebam que participar de uma alma é algo bem diferente do que possuir uma alma. Esta ideia de Hellinger subverte tudo o que já ouvimos até hoje sobre alma. Eu dedico este vídeo que estou iniciando agora a explicar esta ideia fundamental de Hellinger. Repito ela: nós não temos uma alma, mas nós estamos em uma alma. Esta é a ideia fundamental de Hellinger, e este vídeo nada mais é do que esclarecer esta ideia-chave. Ok? Então vamos lá. Para começar, nós precisamos entender o que é a alma e como ela atua sobre nós. Então vamos lá. Alma, diz Hellinger, é a força invisível que se mostra em seus efeitos em duas funções distintas. Eu repito a ideia-chave de Hellinger. A alma é a força invisível que se mostra em seus efeitos em duas funções distintas. Vamos lá, quais são essas duas funções? A primeira função, a alma é a força que une algo num todo. A alma é o que junta e faz das partes um todo. Ok? Alma é, portanto, uma força unificadora, a força invisível, responsável por assegurar a unidade do todo. Todo esse que pode ser o nosso corpo, o nosso sistema familiar, o nosso grupo de amigos, quem sabe a nossa empresa, a empresa na qual trabalhamos, né? O povo ao qual pertencemos, a cultura, a nossa etnia, e, enfim, qualquer totalidade. A totalidade mais ampla possível é a totalidade cósmica. Esta é a primeira função da alma. A alma é uma força unificadora que junta e faz das partes uma totalidade. Mas a alma, diz Hellinger, tem uma segunda função. Qual é a segunda função que atua sobre nós? Qual é a segunda função da alma que atua sobre nós? A segunda função é essa.
A alma é a força que conduz. A alma é a força que conduz, a força que dirige, a força que impele. Pois bem, neste sentido, a alma é a força que dirige, que impulsiona o nosso corpo, a nossa família, o nosso grupo de amigos, a nossa empresa, o nosso povo, e etc. Então, qualquer totalidade tem a sua alma, ok? E por ter a sua alma própria, nela atuam estas duas forças. A força que junta entre si as partes e constitui uma totalidade, e a segunda, uma força que faz com que esta totalidade haja, ela se movimente, né? Então, percebam, a alma é a segunda função dela, é a força que impele a agir. E, nesse sentido, é o que faz com que a pessoa, a família, o grupo, os amigos, a empresa, vá sempre além daquilo que está dado. A alma tem uma força nela que faz com que estejamos sempre abertos ao mais, ao maior, ao mais pleno. Ok? Pois bem, eu vou continuar e retomando essa ideia fundamental, que é a seguinte. Uma vez que você tenha compreendido de que a alma é a força invisível que se mostra como aquilo que, primeiro, mantém unidas entre si as partes de um todo, e, dois, é aquilo que impele e dirige o todo. Tendo presente essas duas ideias fundamentais, podemos agora entender a afirmação de Hellinger de que nós não temos uma alma, e sim que nós estamos em uma alma. Bem, continuando. Nós estamos na alma em círculos, diz Hellinger, ou em esferas progressivas, em grupos, podemos também dizer, cada vez mais amplos. Hellinger, nessas obras que eu listei para vocês no começo, Hellinger destaca 3 círculos ou 3 esferas de totalidade diferentes, como principais, como aquelas que ele destaca, né? Não que sejam as únicas, bem entendido, né? Mas as 3 esferas, os círculos principais. A primeira, o nosso próprio corpo, a totalidade que é do nosso próprio corpo, a totalidade que é o nosso sistema familiar e a totalidade do cosmos. É importante que você tenha presente que podemos identificar muitas outras totalidades, cada uma delas com sua alma própria. Por exemplo, a totalidade da cultura que nós partilhamos, a totalidade da nossa origem étnica, por exemplo, a totalidade dos nossos amigos, a totalidade da empresa na qual trabalhamos, a totalidade do povo ao qual pertencemos, e assim por diante. Sempre que temos uma totalidade, temos uma unidade de muitas partes, temos uma alma própria daquela totalidade. Cada totalidade tem a sua alma própria, diz Hellinger. E em cada círculo, ou em cada totalidade destas, a alma sempre atua com as 2 funções que eu expliquei acima. Quais sejam as 2 funções?
a alma atua como força unificadora e atua como força condutora. Perfeito? Consegue me acompanhar até aqui? Eu vou avançar um pouco então. Vou explicar agora cada uma das 3 esferas, ou níveis, ou totalidades principais destacadas por Hellinger. Bem, a primeira totalidade, que podemos chamar de totalidade básica, é esta. A alma universal se mostra em nosso corpo como alma individual. Cuidado aqui para não confundir isso agora, né, com a ideia convencional das religiões que eu expliquei lá no começo. Quando Hellinger diz de que a alma universal se mostra em nosso corpo como alma individual, que é o nível básico, o menor de todos, né, a totalidade menor de todas, ele quer dizer que cada pessoa participa da alma universal. Nesta totalidade, a totalidade individual do nosso corpo, podemos falar de alma como força invisível que faz de alguém esta determinada pessoa como única e diferente de todas as demais, na medida em que a alma une na pessoa tudo o que pertence a ela. Por exemplo, o nosso corpo, o nosso cérebro, o nosso espírito, a nossa consciência, o nosso pensamento, os nossos sentimentos, a nossa ação, a capacidade de agir, as nossas vivências, o nosso eu, e assim por diante. Nosso corpo é dotado de infinitas partes. O que junta, o que une entre si estas partes, uma das funções é a função da alma, é uma das 2 funções da alma, como expliquei para vocês. Em outras palavras, portanto, dizendo isso em outras palavras, para talvez ajudar vocês a entender melhor. Ao nível individual, ao nível do nosso corpo, né, a alma é a força que junta todas as partes que compõem o nosso corpo. Ou seja, por exemplo, o nosso cérebro, a nossa consciência, nossos sentimentos, a nossa ação, nosso eu e, enfim, todas as partes que compõem nosso corpo. Então, a alma é esta força que junta todas estas partes que me fazem ser a pessoa que eu sou, única e diferente de todas as demais pessoas. É a alma que faz isso, que junta estas diferentes partes de que eu sou composto, que faz dessas partes todas unidas um indivíduo. Pois bem, além desta força unificadora em nosso corpo, a alma é dotada também de uma força condutora, que eu falei para vocês antes, que dirige o corpo e a vida da pessoa. Pelo fato de a alma ter esta função condutora, a alma nos move a ir sempre além de nós, sempre além do que somos. Não fosse assim, não existiria intercâmbio nosso com o mundo exterior, nem com as outras pessoas. Pelo fato de a alma ter esta força condutora, nós somos capazes, por exemplo, de amar as pessoas, de dar continuidade à vida, de formar grupos de amigos, de formar um povo e assim por diante.
Percebem? É importante que se compreenda que a alma individual não se identifica com nossa consciência, porque a alma inclui também o inconsciente. Igualmente, a alma não se identifica com os processos físicos e cerebrais, embora a alma esteja intrinsecamente ligada aos processos físicos e cerebrais. Do mesmo modo, a alma não se identifica no nosso corpo com os sentimentos, embora os sentimentos sejam a forma de expressão sensível da alma. Os sentimentos são a maneira como nós sentimos a alma, mas a alma não se identifica com os sentimentos. Enfim, a alma individual também não é o núcleo ou a essência da nossa pessoa. Lembrem sempre, a alma é aquela força invisível que atua em nós a sentimos, esta força invisível, na medida que unifica as partes de que somos compostos e nos impele ao mais, nos impele a ir adiante. Perfeito? Posso ir adiante? Então, eu vou para a segunda totalidade, a qual Hellinger dá muito destaque, ao segundo círculo. Esta segunda totalidade da alma é a totalidade da alma familiar ou da alma do clã, como também diz Hellinger. A alma de cada pessoa, a alma de cada um de nós, faz parte de algo maior, de uma totalidade maior, que é a totalidade do grupo, do sistema familiar ao qual pertencemos. É nesta totalidade do sistema familiar é que, fundamentalmente, acontece a constelação familiar. A alma familiar, a alma do sistema familiar, é aquilo que une entre si todas as histórias pessoais dos indivíduos que compõem cada sistema familiar, com suas vivências, suas lembranças, seus acontecimentos, as decisões que cada um tomou nesse sistema e assim por diante. Em outras palavras, a alma se mostra não unicamente em cada um de nós, mas também em nosso sistema familiar. O nosso sistema familiar também participa da alma universal, assim como cada um de nós está na alma universal. Isto é, a grande alma, a alma universal, se mostra não apenas em nosso corpo, mas também no sistema familiar ao qual pertencemos. Na alma familiar, na alma do sistema familiar ao qual pertencemos, atuam igualmente as duas forças que eu mencionei antes. Atua a força unificadora e a força condutora. A alma familiar, a alma do sistema familiar, conduz, dirige o sistema familiar a ultrapassar o seu círculo, a sua esfera, em direção a círculos cada vez mais amplos. Por exemplo, o que faz com que a família se
o sistema familiar se abra a outras totalidades. É a força condutora que atua sobre a alma familiar. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A alma familiar, da qual cada um de nós faz parte, nos leva a círculos mais amplos, tais como o da nossa etnia, da nossa língua, da nossa cultura, do povo ao qual pertencemos, do meio ambiente no qual estamos integrados, e assim por diante. Da empresa na qual trabalhamos, por exemplo, não faz diferente. Né? Percebem isso? Isto nos leva à terceira grande totalidade, ou ao terceiro círculo que Hellinger destaca, que é a totalidade da grande alma, o círculo da grande alma. Vamos explicar um pouco mais também esse terceiro círculo, essa terceira totalidade. A ligação de pessoas, famílias, clãs, culturas, etnias, povos, natureza, a ligação de, e assim por diante. A ligação de todas essas diferentes totalidades até formar a totalidade de tudo que existe é o que Bert Hellinger denomina a grande alma. Nesta totalidade de tudo o que existe, atua a grande alma. A grande alma atua sobre a totalidade cósmica, em outras palavras. A grande alma, nesse sentido, é o que contém tudo e todos. É da grande alma de onde tudo vem e para onde tudo retorna. Na nossa morte, por exemplo, é para a grande alma que nós retornamos, explica Hellinger. Ao nascer, nós nos desprendemos da grande alma e, ao morrer, é para a grande alma que nós retornamos e nos fundimos com ela outra vez. Esta é a ideia de Hellinger. Eu sei, tenho consciência de que estou falando coisas bem complexas, porque elas são uma outra imagem bem diferente daquela com a qual nós estamos acostumados. Com a grande alma, Hellinger não entende, isso é importante que se esclareça, com a grande alma, Hellinger não entende algo místico ou algo sobrenatural, e sim, simplesmente a totalidade da existência individual, coletiva e cósmica. Ok? Cada um de nós, toda pessoa humana, integra, isto é, faz parte da grande alma. Todos pertencemos à realidade cósmica. Novamente, é importante deixar claro o seguinte: não é o cosmos inteiro que está em nós. Não é o cosmos que está em nós. E sim, somos nós que estamos dentro do cosmos, diz Hellinger. A realidade toda do cosmos vibra em nós porque nós estamos nele. Cada pessoa participa da grande alma. Na grande alma, atuam igualmente as duas forças que eu mencionei desde o começo. Ou seja, quais são as duas forças? Lembram?
Eu repito, a força de unificação e a força de condução. A grande alma une em um nível superior aquilo que estava separado na alma individual e na alma do sistema familiar. Na grande alma não existe mais rejeição nem exclusão. Perfeito? Perfeito. Vamos lá, eu vou continuar mais um pouquinho. A grande alma, da qual o indivíduo, cada um de nós, faz parte, leva a pessoa a crescer para além de sua consciência pessoal e de sua consciência familiar, de modo a reconhecer a consciência de outro grupo como igual à consciência do próprio grupo do qual cada um de nós faz parte. E, deste modo, leva cada indivíduo e cada sistema familiar se dirigir a todos os outros grupos e a todos os outros indivíduos com amor e benevolência. Na alma entendida desta maneira, ou seja, a alma entendida como totalidades progressivas que vão do individual ao cósmico, passando pela totalidade familiar, atua um saber que nos obriga, ou seja, uma consciência, mas agora uma consciência universal. Na grande alma, na alma do cosmos, da totalidade, atua uma consciência que é a consciência universal, que nos proporciona esta consciência universal, da qual participamos. Nos proporciona, para além das informações conscientemente transmitidas e interpretadas, esta consciência universal, da qual cada um de nós participa, porque cada um de nós participa da grande alma, nos proporciona também uma participação ciente em tudo aquilo a que estamos vinculados. Tem um autor que é muito estudado para quem estuda as constelações familiares, que se chama Albrecht Mahr, designa esta participação ciente de cada um de nós na totalidade, chama isso de campo ciente. E vou dizer isso em outras palavras mais simples. Em cada um de nós, vibra um saber da totalidade do cosmos. Em cada um de nós, vibra um saber da totalidade do cosmos. Por quê? Porque somos partes da grande alma cósmica, da totalidade de tudo e de todos. Esta ideia que eu acabei de expressar para vocês nos ajuda a entender como é possível que em uma constelação familiar a pessoa que representa outra pessoa obtenha informações dela mesmo não a conhecendo, ou mesmo que essa pessoa que lhe representa já tenha morrido. Como este fenômeno é possível? Como podemos saber algo numa representação de constelação de outra pessoa que nós nunca ouvimos falar, que pode estar morta, inclusive? Porque somos capazes de ter um saber dela, perceber dela, obter informações dela.
A explicação de Hellinger é esta. Cada indivíduo, cada pessoa participa da grande alma e, por isso, sabe, conhece, ao nível da alma, tudo e todos, vivos e mortos. Assim, a alma, para Hellinger, não é algo puramente individual, algo que o indivíduo tem, e sim algo do que o indivíduo participa. Ou seja, o indivíduo participa da grande alma. Na grande alma, todos estão ligados entre si. Todos estão cientes, todos conhecem, todos sabem. Tudo de todos, porque estão ligados a todos. Por isso, somos capazes de um saber participativo do todo, no todo. Somos capazes, por exemplo, em uma constelação, de perceber o que sentem as pessoas que representamos, quer estejam vivas ou mortas, quer as conheçamos ou não. Resumindo, a alma para Hellinger tem muitas dimensões. Sim, a alma se mostra em nosso corpo, ao qual confere identidade na medida em que une entre si tudo o que faz parte do corpo. Ao mesmo tempo, a alma é o que impulsiona o nosso corpo em direção ao que está fora dele, ao que existe para além do nosso corpo. Por isso, somos seres relacionais, seres que convivem, que vivem com outros. A grande lição que as constelações familiares nos ensinam é de que todos nós somos seres de relação, somos, por natureza, seres relacionais, seres que não existem solitariamente, separadamente, mas seres que vivem com, ou seja, seres que convivem. Entendem? Pelo fato de sermos seres que convivem, que vivem com, vivemos em grupos. Por exemplo, a nossa família, os nossos amigos, a empresa na qual trabalhamos, o nosso povo ao qual fazemos parte, e assim por diante. A natureza na qual estamos integrados. Percebe que nossa vida é sempre uma relação com. Nós convivemos, nós vivemos com outras pessoas, com o ambiente, e assim por diante. Cada grupo do qual participamos tem a sua alma própria. Anotem bem esta ideia que eu estou reforçando aqui, embora eu já tenha afirmado ela desde o começo. Cada grupo do qual participamos tem a sua alma própria. O que significa dizer isso? Significa dizer que cada grupo tem a sua identidade produzida pela alma. Porque é ela, a alma, que une as partes que formam esse grupo para formarem um todo. Ao mesmo tempo, é a alma que leva cada grupo a estar aberto a grupos maiores
e a se unir a eles. Eu sei que isso tudo é complexo e vou concluindo aos poucos agora, levando à conclusão do que eu tenho dito para vocês. Primeiro, né, retomando os três grandes pontos que eu trabalhei com vocês. Eu posso observar a alma do ponto de vista do corpo, do meu corpo. No meu corpo, a alma está restrita e limitada ao nosso eu individual. 2. Eu posso observar a alma do ponto de vista da família, ou do clã Zipan, em alemão, como também diz Hellinger. Nessa segunda totalidade, a alma é mais ampla. Ela vai além do nosso eu individual, porque abarca o todo do nosso sistema familiar. Tanto o atual, do qual eu faço parte, agora, hoje, quanto também os antepassados que integram o nosso sistema familiar, sejam eles vivos, estejam eles mortos. Mesmo assim, a alma ainda está limitada. Mesmo no sistema familiar, a alma do sistema familiar, a alma que se mostra no sistema familiar, ela permanece limitada. Por que está limitada? Porque a alma do sistema familiar exclui tudo aquilo que não faz parte do meu sistema familiar. Terceiro, eu posso observar a grande alma que abarca tudo e todos. A grande alma, diz Hellinger, supera as diferenciações entre melhor e pior, entre bem e mal, entre nós e os outros, e assim por diante. Por isso, a grande alma se dedica de forma igual a cada um e a todos, sem exceções nem exclusões. A grande alma, diz Hellinger, vela sobre esse amor a tudo e a todos quando alguém se afasta da grande alma. A grande alma, diferente da alma individual e da alma do sistema familiar, está desvinculada do espaço e do tempo. Não atua na grande alma nem o tempo, nem o espaço. Na grande alma, todos os contrários se unem e, consequentemente, quando se unem, se anulam. Os contrários se anulam, inclusive os contrários de vida e morte. Vivos e mortos estão unidos na grande alma, estão fundidos na grande alma, porque estão fundidos na grande alma. Enfim, Hellinger nos leva a abandonar a imagem de alma presente nas religiões, por exemplo, ou na psicoterapia em geral, como se a alma fosse algo individual, algo intrínseco e preso ao corpo da pessoa. Hellinger, com essa reflexão que eu fiz para vocês, a partir dessas obras que eu citei no começo, Hellinger nos leva a entender que não é esta imagem adequada de alma. Na perspectiva que Hellinger apresenta, e eu procurei
apresentar, expor para vocês didaticamente, na perspectiva, portanto, de Hellinger, nós não possuímos uma alma. Nós não temos uma alma aprisionada em nosso corpo. Muito pelo contrário, é a alma, a grande alma que nos possui, que possui a nós. Nós não temos uma alma, e sim nós participamos de uma grande alma. Dessa maneira, não é a alma que está ao nosso serviço, e sim é a grande alma que nos toma ao serviço dela. Gente, chegamos ao final desta jornada. Eu agradeço a cada um de vocês que me acompanhou até aqui, me fez companhia nessa minha reflexão e apresentação sobre a imagem de alma, tal como Hellinger a expõe em seus livros. Foi este o meu objetivo. Meu objetivo foi, como disse no começo, expor, apresentar a vocês e levar vocês a compreenderem qual é a imagem de alma com a qual ele, Hellinger, trabalha, especialmente na constelação familiar. Espero que eu tenha conseguido me fazer compreender na minha exposição, no meu trabalho de apresentação de Hellinger sobre esse tema tão desafiador. Se você gostou desse vídeo, eu fico agradecido se você o compartilhar entre seus contatos, entre seus familiares, entre seus amigos, nas suas redes sociais. Muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, por favor, aproveita agora, se inscreva no canal. Compartilhe o nosso canal. Fico agradecido. É uma forma como você também se associa a esse trabalho de difusão desta grande obra de Bert Hellinger, que é uma obra de reconciliação, é uma obra de pacificação. A constelação familiar é uma obra de reconciliação. Porque tudo aquilo que ela faz é pacificar o conflito que nos faz sofrer ao reconciliar as partes que provocam o conflito em nós. Muito obrigado a vocês que me acompanharam e até o próximo vídeo.